estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Nós vamos dar início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para a guerra no Rio. Mortos na mega operação no Rio são homens de 14 a 55 anos e metade tinha mandado de prisão. Redes foram usadas pela polícia para detectar suposto elo com o CV. E homem sem antecedentes fez aniversário na véspera da ação. E a Promotoria do Rio de Janeiro diz que não vai apurar o vazamento de operação até receber uma informação oficial. E CPI do crime organizado tem disputa por chefia e novo risco de desgaste para governo. E a Câmara quer uma votação casada de projeto antifacção e de equiparação a terrorismo. E um outro assunto diz que o PT reforçará a pressão por Ministério da Segurança caso Lula seja eleito para o 4º mandato. E um outro assunto também, um juiz manda a rede social X, que é o antigo Twitter, apagar a publicação em que Nicolas Ferreira chama o PT de Partido dos Traficantes. E ainda falando sobre a política nacional, temos aqui um assunto que a Polícia Federal realiza um pente fino em emendas de 92 políticos por ordem do ministro Flávio Dino e pode instaurar mais inquéritos. E falando sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que a relatora deve pedir cassação de Castro no TSE, porém, desfecho do julgamento tende a ser adiado. O resultado dessa ação, que começa a ser analisada hoje, pode impactar a direita no pleito de 2026. E de acordo com a pesquisa Datafolha, quase metade da população diz não ter dinheiro guardado para imprevistos. Um outro assunto desta terça-feira é sobre meio ambiente. A usina em Aimorés tenta renovar licença e pode perder a concessão. O IBAMA vê descumprimento de condicionantes e alerta para a recomendação de perda de licença. Inclusive, aqui nos informa que o fotojornalista Sebastião Salgado viu a sua terra natal minguar após a construção de hidrelétrica. E a Folha de São Paulo também traz aqui esta informação que a cidade agoniza sem Rio Doce, que vira um esqueleto exposto com cobras e mosquitos. Agora, um outro destaque é sobre a cúpula do clima. O Brasil chega à COP30 com plano de ser menos jogador e mais juiz, em meio a contexto conturbado. E o conforto pesou na escolha de barco de empresa para hospedar o presidente. E sobre as eleições nos Estados Unidos, temos aqui a notícia que imigrantes brasileiros em Nova York resistem à socialista. Os brasileiros afirmam o seguinte: medo de que a segurança piore com ele. Inclusive, o Trump apoia o seu rival, que é o Cuomo, e ameaça cortar verba se Mandani for eleito prefeito de Nova York. E aqui temos um próximo assunto. Em biografia, Anthony Hopkins revela como desafiou o pai. Ficou sóbrio e se encontrou com Deus. E aqui é um texto de Ana Paula Souza. Ela também escreve que o ator vencedor do Oscar narra escalada rumo ao sucesso no livro, até que deu tudo certo. Ele falando sobre obras, temos aqui a informação que o romance Meridiana relata um choque tectônico de classes com família negra que enriquece. A Eliana Alves Cruz aborda transformações pós-cotas com o protagonista entre dois mundos. Agora falando sobre infraestrutura. Leilão de primeira ferrovia do governo Lula prevê aporte público de 1,86 bilhão de reais e o valor total é de 5,2 bilhões. Edital de malha que vai ligar Espírito Santo ao Rio de Janeiro será enviado ao Tribunal de Contas da União na próxima semana. Agora sobre o caso das bets aqui no nosso país. Brecha permite que dependente de bet continue fazendo apostas mesmo com diagnóstico de vício.
E a Fazenda afirma que lançará plataforma para centralizar a autoexclusão até o fim deste ano. Agora, já na sessão Pare para Ler de hoje, é sobre saúde. Uma pesquisa desenvolve anticorpo que reativa sistema imunológico contra o câncer de pâncreas. Nova abordagem pode abrir um caminho para tratamentos mais eficazes contra essa doença, que se desenvolve no corpo de maneira silenciosa. Já no Caderno Todas, temos aqui sobre saúde pública feminina. Mamografias pelo SUS alcançam menos de 40% das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. E nesta mesma editoria, temos também outro assunto, que de olho nas eleições, a primeira-dama de São Paulo cresce presença nas redes sociais. Sobre a economia, o primeiro assunto é para o INSS. Primeira parcela do 13º deve ser paga até 28 de novembro. E as empresas devem fazer depósito até o último dia útil bancário, conforme diz a legislação. E sobre a Receita Federal, Supremo mantém a obrigação de benefícios serem informados por empresas à Receita Federal. Essa decisão abre caminho para o controle de fraude e de uso ineficiente de incentivos tributários. Agora, falando sobre o bloco econômico, o Uruguai defende Mercosul, mas busca mais liberdade no bloco, afirma o ministro da Economia. O Gabriel Aldoni critica a dificuldade de fechar acordos e China e os Estados Unidos são os principais parceiros. Agora, um destaque na economia para o governo Lula. A Câmara autoriza o governo a gastar até 5 bilhões por ano com defesa fora da meta. Esse projeto, que é relatado pelo deputado general Pazuello, já foi aprovado pelo Senado. Bancos e fintechs apoiam regras do Banco Central. Instituições menores temem barreira para negócios. Aqui diz que a autoridade determina a elevação do capital mínimo exigido de instituições no país. Agora, sobre política, temos aqui a matéria que Getúlio Vargas foi forçado a definir seu sucessor em 1945, diante de pressão por renúncia. Então, o presidente, apesar de escolher apoiar Dutra, trabalhava para se manter no cargo. No assunto internacional em destaque, David Grossman diz em O Coração Pensante que Israel vive uma negação da realidade. E essa obra é reflexão do escritor israelense sobre as reações ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Nos assuntos do cotidiano, temos aqui a previsão do tempo, que São Paulo deve ter chuva isolada e temperaturas de 16 a 28 graus Celsius nesta terça-feira. E o pico de calor deve ocorrer entre 14 horas e 16 horas da tarde, com chance de trovoadas ao longo do dia. Sobre meio ambiente, o governo de São Paulo vai criar parque em reserva florestal de Cotia. E o programa Acordo Verde do governo de São Paulo oferece descontos de 40% em multas ambientais. E agora, para um caso de feminicídio, a Justiça anula a confissão de réu e marca júri popular em caso de assassinato de jovem de 17 anos de idade. Lembrando que a vítima, a Vitória, foi morta a facadas em fevereiro deste ano em São Paulo e o corpo da menina foi achado em um matagal da região. No caderno de ciência, temos um assunto para astronomia. Superlua ilumina o céu amanhã e saiba o momento ideal para vê-la. E sobre meio ambiente, Nobel de Economia propõe PIX do clima para populações vítimas do aquecimento global. E a economista Esther Duflo explica sistema de pagamento em troca de ações ambientais. Agora, nos assuntos de cultura e entretenimento, temos aqui um destaque para a Bahia. Bloquinho e Ritmado juntam várias canções em tentativa de renovar a música popular baiana. E o outro assunto, em estreia no Jornal Nacional, César Tralli se despede em silêncio em homenagem
a Loborges. Agora na televisão, temos aqui alguns destaques para Margot Robbie e reality de Round 6, o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira. Agora na capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje, temos aqui esta imagem com a legenda que no Rio de Janeiro o futuro rei se curva à diversão e capricha nas poses. O herdeiro do trono britânico, que é o príncipe William, está aqui no nosso país para a COP30. E no Rio, ele tirou selfie com fãs, bateu bola no Maracanã e também se aventurou no vôlei de praia. Agora a manchete de hoje: Comando Vermelho avança em São Paulo e ameaça o monopólio do PCC. E a facção atua em regiões do interior e também do litoral. 2 décadas depois de o PCC ter promovido um sangrento acerto de contas que expulsou o Comando Vermelho do Estado, a facção fluminense voltou a colocar São Paulo no seu plano de expansão. O Ministério Público Estadual e as polícias civil e federal detectaram a presença do CV na região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Araras e Rio Claro, áreas onde o PCC não mais atua. A ação de criminosos ligados ao CV também foi constatada em São José dos Campos, Ubatuba e Caraguatatuba. Essa expansão teria como uma das causas o fato de o PCC estar abandonando o tráfico local de drogas para se dedicar ao tráfico internacional e ao setor também de combustíveis. E falando sobre essa atuação das facções criminosas, temos aqui este assunto que envolve as instituições financeiras. O Banco Central endurece normas para tentar conter operações de facções. Entre as medidas anunciadas, há regras que determinam o encerramento de contas bolsão irregulares, mantidas por fintechs em bancos e a elevação do capital mínimo exigido das instituições que operam no país. Inclusive, sobre o judiciário, a Moraes Castro diz que seguiu as regras do Supremo Tribunal Federal. E sobre a CPI do INSS, comissão não decola e vai dividir holofotes com a do crime organizado. A CPI do INSS tem pontos sensíveis para aliados de Lula e Bolsonaro, para lideranças do Congresso e do Centrão. E um outro assunto, na editoria de Economia, Rei do Gás tem revés, mas obtém benefício na MP do setor elétrico. O Congresso não aprovou termoelétricas, porém autorizou gasodutos com verba do Fundo Social do Pré-Sal, o que beneficiaria Carlos Soares. Ainda falando sobre a economia, o jeans ganha espaço na reciclagem e vira o alumínio dos têxteis. A capacidade de ser reutilizado para virar fios de algodão para novas peças põe o jeans circular na mira das redes de varejo de moda. Agora, temos aqui outro destaque que juiz manda diminuir multa a JF de 10,3 bilhões de reais. E sobre caso de violência, 1 em cada 5 brasileiros já teve situação de bullying dentro da família. E para o meio ambiente, o país tem menor emissão em 16 anos de gases do efeito estufa. Também temos aqui um destaque internacional sobre as eleições lá em Nova York, nos Estados Unidos. Democratas vivem dilema com a ascensão da esquerda radical. E por último, o Estadão traz aqui uma homenagem a Loborges, o menino eterno do Clube da Esquina. O autor de canções como O Trem Azul, Loborges, que é um dos mais importantes cantores e compositores da MPB, morreu após uma intoxicação por medicamentos. Já na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui a manchete que fala sobre cerco financeiro. O Banco Central aperta regras contra tipo de conta bancária usada pelo crime organizado. Aqui diz as chamadas contas bolsão, em que donos dos recursos não são identificados
são o principal alvo. O Banco Central ampliou restrições às chamadas contas bolsão, que é um tipo de conta em geral aberta por fintechs e instituições bancárias maiores com recursos de vários clientes, sem a identificação individualizada, o que pode facilitar a lavagem e ocultação de patrimônio. E de acordo com investigações policiais, esse formato tem sido usado por facções do crime para manejar recursos. E o objetivo do Banco Central é atacar essa possibilidade. E também aumenta a exigência de capital mínimo das instituições financeiras. Já a próxima chamada de capa diz que Castro fala a Moraes que a operação não descumpriu as regras do Supremo Tribunal Federal. Relator da DPF das favelas, ministro do Supremo, se reuniu no Rio de Janeiro com o governo, Ministério Público e Defensoria para debater a operação no Alemão. O governador defendeu a ação policial e afirmou não ter havido uso de força desproporcional. E aqui também diz, já falando sobre a política, que o governo e a oposição disputam projetos de lei contra facções do crime. Após propor ampliação de pena para o crime organizado, o Planalto atua contra a pauta da oposição que equipara facções a terrorismo. E entre os 117 mortos na operação no Alemão, 62 eram de fora do Rio de Janeiro. O IML concluiu a identificação de 115 vítimas, que, de acordo com a polícia, integravam o CV e ao menos 98 tinham uma anotação criminal. Inclusive, o editorial em destaque na capa de hoje fala o seguinte: a lei antifacção precisa ter tramitação célere. E aqui mais no alto da capa também temos o obituário de Lô Borges, que morreu aos 73 anos de idade. Criador de sonhos que não envelheceram. Um dos fundadores do Clube da Esquina, movimento que legou um dos principais discos da nossa história, o cantor e compositor mineiro se consagrou em carreira de 20 álbuns como um ícone da MPB, com sucessos eternizados na voz de Milton Nascimento, que foi o seu grande parceiro. Falando agora sobre a COP30 Amazônia, com foco nas facções, o esquema de segurança da COP é reforçado com o GLO. Documento sobre segurança cita o crescimento do CV na região e preocupação com a usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, que é uma das 3 cidades que terão GLO decretada durante o evento da COP. E ainda temos o assunto que o Brasil pode negociar com os Estados Unidos cotas de exportação para produtos como o café. Esse mecanismo seria adotado caso não seja possível a isenção total do tarifaço e beneficiaria commodities que pressionam a inflação americana. Já sobre o judiciário, Mauro Cid tem tornozeleira retirada e passa a cumprir pena em regime aberto. Condenado pela trama golpista, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não pode sair de casa à noite e está proibido de usar as redes sociais. Um assunto internacional diz que os Estados Unidos reativam base militar no Caribe e ampliam rumores de possível ataque à Venezuela. Além da instalação em Porto Rico, há melhorias feitas em aeroportos da região. E no domingo, Trump disse que os dias de Maduro no poder estavam contados. Agora sobre a política americana, eleições regionais são um teste para o governo de Donald Trump. Pleito em cidades como Nova York podem atestar insatisfação de eleitores apontada em pesquisas. Agora, por último, temos aqui um destaque que a realeza britânica sobre a realeza britânica e a agenda carioca. Antes de seguir para Belém, onde vai representar o seu pai, que é o rei Charles III, na cúpula de líderes mundiais da COP30, o príncipe William bateu bola no Maracanã
visitou o Pão de Açúcar, com direito a muitas selfies, e jogou vôlei em Copacabana e terminou o seu dia em um bar da orla da Zona Sul, como a gente vê aqui nestas imagens em destaque no jornal O Globo. E por último, temos aqui duas entrevistas em destaques. O primeiro é com Eduardo Paes, o prefeito do Rio. Ele afirmou o seguinte: governos locais são essenciais no impacto climático. O prefeito enfatiza o papel dos governos locais contra os efeitos das mudanças climáticas e fala com orgulho do protocolo do calor extremo, que é uma iniciativa que concorre a prêmio. Agora, uma outra entrevista, também em destaque nesta edição de terça-feira, é com a historiadora francesa Bénédicte Savoy. Ela diz que hoje o Benin faz exposições e antes Paris que decidia. No Rio de Janeiro, para falar de devolução de obras por potências coloniais, a historiadora afirma: restituição não é olhar para trás com culpa, mas para reconstruir a relação no futuro. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui um destaque, que na verdade é uma homenagem a Lô Borges. E o Correio Brasiliense escreve o seguinte: a esquina perde Lô Borges. Cantor e compositor Salomão Borges Filho entrou para a história da MPB há 5 décadas. Ao lado de Milton Nascimento, o jovem artista, já conhecido como Lô Borges, criou o Clube da Esquina, que é um movimento musical que reuniu talentos como Beto Guedes, Wagner Tiso e Toninho Horta, entre outros. E o álbum de estreia é considerado até hoje um dos melhores da música mundial em todos os tempos. E Lô Borges morreu ontem, aos 73 anos, mas ficam sucessos e canções icônicas como O Trem Azul e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, que marcaram gerações. Agora a manchete de hoje diz que a CPI das facções abre confronto no Congresso. Instalada a toque de caixa no Senado após a mega operação das Forças de Segurança do Rio contra o Comando Vermelho, com 121 mortos, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado é o novo fronte entre Planalto e oposição. Há um consenso de que o senador Alessandro Vieira, delegado da Polícia Civil, será o relator. Partidos de direita, no entanto, querem impedir a escolha de um petista para a presidência dos trabalhos. O mais cotado é Fabiano Contarato. Para Damares Alves, há risco de forte ingerência política do governo Lula nas investigações sobre facções e milícias. E Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro e Jacques Wagner devem compor a CPI. E falando sobre a segurança, em reunião com o ministro Alexandre de Moraes, o governador Cláudio Castro afirmou que a operação contra o tráfico respeitou as diretrizes do Supremo Tribunal Federal. E aí, no outro assunto, é uma entrevista em destaque ao CB.poder. O sociólogo Arthur Trindade criticou o modelo de segurança baseado em confronto e apontou soluções. E Alberto Fraga vai incluir prisão perpétua na PEC. E o presidente Lula decreta GLO para Belém e mais 2 cidades. Agora, falando sobre o meio ambiente, temos um assunto aqui, um destaque para 10 bilhões de dólares para florestas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil estabeleceu como meta captar 10 bilhões de reais em investimentos públicos dos países para o Fundo Tropical das Florestas. Em visita ao Rio de Janeiro, o príncipe William participou de atividades esportivas antes de viajar a Belém para a COP30. Como a gente consegue observar nessa fotografia, o príncipe William jogou futebol com crianças lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já um destaque especial do caderno de versão em arte, temos a celebração ao mestre Vladimir. Exibição de filmes no CCBB e no Cine Brasília relembram a obra de Vladimir Carvalho.
E sobre a saúde do homem, o Correio Brasiliense e o Hospital Anchieta promovem debate nesta quinta-feira de agora para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças masculinas, fazendo alusão ao Novembro Azul. Agora sobre saúde. Melatonina, um risco ao coração. Um estudo sugere que substância sintética eleva a probabilidade de insuficiência cardíaca. Sobre a CPMI do INSS, temos aqui essas informações que a Confederação de Pesca é investigada por ter 40 mil pessoas mortas no cadastro e movimentar 221 milhões de reais. No caderno de cidades, homem é preso por atirar em adolescente. Uma menina de 13 anos foi baleada na cabeça e o principal suspeito que está preso é Carlos Tavares, de 20 anos de idade. O crime aconteceu na casa dele, no Sol Nascente, e é investigado como tentativa de feminicídio. O estado da garota de 13 anos é grave. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui essa matéria, também da editoria de cidades, estragos no rastro da chuva. O temporal de ontem provocou destalhamento em casas e levou um mar de lama a diversos pontos do Distrito Federal, mas não deixou feridos. Segundo o IMET, os índices medidos foram altos para apenas um dia de chuva. E o tempo vai permanecer nublado e úmido, com precipitações durante a semana. Aqui nós podemos ver nessa primeira fotografia, no Riacho Fundo 2, o vento e a chuva destelharam casas. Nesta segunda imagem, no final da Asa Norte, a lama invadiu as pistas, alagou ruas e atrapalhou pedestres e também o comércio. Agora, no jornal Cearense O Povo, temos aqui a manchete de hoje, é do Caderno de Cidades. Todos os dias, uma menina de até 14 anos de idade dá à luz aqui no estado do Ceará. Entre janeiro e setembro de 2025, o estado registrou 370 partos na faixa etária, o que equivale, em média, a pouco mais de um caso por dia no estado. E é observado uma queda de 32% em 5 anos, saindo de 979 casos em 2020 para 662 em 2024. Já um próximo assunto é sobre o Janguruçu. Com investimento de mais de 115 milhões de reais, o residencial Luiz Gonzaga II deve beneficiar cerca de 2.000 pessoas. Também temos aqui uma notícia em destaque para a política: 121 municípios e 8 câmaras municipais recebem alertas do TCE do estado do Ceará. E aqui temos uma reportagem em destaque sobre o presidente Kennedy, um bairro entre o desenvolvimento industrial e a habitação. Na economia, Cariri e Ibiapaba são os focos dos projetos de irrigação aqui no estado do Ceará. Agora, no jornal Valor Econômico desta terça-feira, temos aqui 3 destaques no alto da capa. O primeiro é sobre automóveis. Stellantis estreia no mercado brasileiro de carros elétricos com a parceira Leap Motor, diz Erlander Zola. Agora, sobre tecnologia, a OpenAI fecha contrato de 38 bilhões de dólares com a AWS, braço da Amazon para computação em nuvem. E sobre o luto na MPB, Lu Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu ontem aos 73 anos de idade, em Belo Horizonte. Já a manchete de hoje é sobre finanças. Aqui diz que o Banco Central endurece regras para fintechs. Capital mínimo exigido de instituições aumenta. Novas medidas também prevêem que as contas bolsão, que vinham sendo usadas pelo crime organizado, poderão ter encerramento compulsório. Aqui afirma que, em outra frente, o Banco Central determinou o encerramento compulsório dessas chamadas contas bolsão, se a instituição identificar o uso para operações em nome de terceiros,
com o objetivo de ocultar ou substituir obrigações financeiras de pessoas ou empresas. E o instrumento é utilizado para processar transações regulares de marketplace de câmbio, mas acabou sendo empregado pelo crime organizado. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, manifestou um apoio irrestrito e considerou imprescindíveis as novas medidas em relação às contas bolsão. E um próximo destaque diz que os imigrantes nos Estados Unidos elevam remessas para o Brasil. As remessas de dinheiro vindas dos Estados Unidos têm crescido, enquanto recuam quando considerado o restante do mundo, em meio a incertezas geradas pela política migratória do governo Donald Trump. De janeiro a setembro, as transferências pessoais totais do exterior para o Brasil somaram quase 3,1 bilhões de dólares, que é um recuo de 2,7% ante igual período de 2024, em linha com o esperado em cenário de real mais valorizado. E considerando apenas os Estados Unidos, as remessas cresceram 2,8% para perto de 1,7 bilhão de dólares. E os dados são do Banco Central. E agora, um destaque sobre o estado do Ceará. Aqui diz que o PECEM terá um data center de 50 bilhões de reais. A Casa dos Ventos e a Omnia, que é a empresa de data centers do Pátria, em parceria com uma gigante americana da área da tecnologia, vão investir 50 bilhões na construção de um data center em PECEM, aqui no estado do Ceará. O cliente exclusivo desse empreendimento será a ByteDance, que é a dona do TikTok, conforme apurou o jornal. E o CEO da Omnia, que é o Rodrigo Abreu, afirmou o seguinte: é o primeiro grande projeto do país voltado à exportação de processamento de dados. Agora, um assunto para o meio ambiente. O príncipe William caminha ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, pouco antes de receber as chaves da cidade em uma cerimônia no Pão de Açúcar. Esse evento marcou o início da primeira visita do herdeiro da coroa britânica ao Brasil, para participar de uma série de compromissos ligados ao meio ambiente, com destaque para a cerimônia anual do prêmio Earthshot e a cúpula da United for Wildlife, ambas iniciativas do próprio Príncipe de Gales, como a gente observa aqui nesta fotografia, o Príncipe William ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Já na política nacional, o Senado deve votar CPI do crime organizado. O Senado deve instalar hoje a CPI para investigar a ação do crime organizado no país. E o governo, que até o momento não tem maioria garantida no colegiado, receia que essa oposição utilize a CPI para tentar desgastar a imagem do presidente Lula. Após encaminhar ao Congresso o projeto de lei antifacção, o governo pretende entrar no debate da segurança pela via da descapitalização das organizações criminosas. E com a promessa de tramitação célere na Câmara, o projeto de lei 5.582 de 2025 trata, por exemplo, da intervenção judicial em empresas, suspensão de contratos e bloqueio de fluxos financeiros ilícitos. Como nos informa ainda no texto desta manchete, ontem, o governador do Rio, Cláudio Castro, falou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que a operação policial que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão cumpriu todas as determinações legais e observou integralmente os parâmetros institucionais e jurisprudências aplicáveis. E sobre negócios, Shell busca sócio na capitalização da Raízen. Já no caderno de ciência, a caravana Iaraçu, que é um dos projetos mais importantes do governo francês para marcar os 200 anos das relações Brasil e França, desce o rio Amazonas em direção a Belém. Na foto, o barco navega no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, levando cerca de 60 pesquisadores de diversos países. Agora,
ainda, na verdade, na editoria do Valor Econômico sobre política, a Comissão do Senado vota hoje projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Esse texto vai à votação após a Fazenda afirmar que projeto aprovado na Câmara é neutro ou tendente à neutralidade fiscal. E a Câmara também aprova projeto que tira o limite de gastos de 5 bilhões por ano com defesa. E disputa política em CPI do crime organizado preocupa o governo. Falando agora sobre o governo do Rio de Janeiro, o julgamento que pode caçar Cláudio Castro começa hoje no TSE e deve ser paralisado por pedido de vista. O governador do Rio e aliados são acusados de usar funcionários de fundação como cabos eleitorais. E Castro diz a Moraes que a Operação no Rio cumpriu determinações do Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público apresenta a Moraes ações adotadas em mega operação no Rio de Janeiro. E aqui temos um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: bolsonarismo sem Bolsonaro ganha discurso. Leitura equivocada sobre o impacto da violência na vida dos brasileiros põe em pauta a reeleição de Lula. E Supremo Tribunal Federal antecipa julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro. E Planalto mira bolso das facções e a oposição, o terror. Agora um outro destaque sobre o judiciário. Juiz do Distrito Federal manda reduzir multa de 10,3 bilhões de reais da JF. De acordo com essa decisão, a empresa foi coagida a fechar o acordo de leniência. E ainda sobre o judiciário, Edson Fachin procura despersonificar o STF no primeiro mês. Pontualidade e método característicos do ministro têm dado maior eficiência aos julgamentos. E agora, sobre a questão da venda de sentenças, a PGR denuncia segurança por obstrução em inquéritos sobre venda de decisões no STJ. Suspeito é sargento, aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso. Agora, temos também um texto de Bruno Caraza. Ele escreve o seguinte: será difícil conter novas operações de contenção. A aprovação popular ao uso de violência em ações da polícia abre precedente para que a estratégia se prolifere pelo país. E Rueda pede ao TSE, que União Brasil integre defesa de Bacelar no caso Ceperd. E um outro assunto: senador Renan Calheiros divulga parecer sobre projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Aqui diz que o relator do projeto de lei, o parlamentar, fez apenas ajustes de redação, como forma de evitar que, após a aprovação, o texto retorne para análise da Câmara dos Deputados. Também temos aqui a notícia que o ministro Dias Toffoli muda voto para anular condenação de ex-diretor da Petrobras na Lava Jato. Renato Duque foi condenado a 39 anos de prisão e cumpre a pena em regime fechado desde agosto de 2024. E uma outra informação em destaque: o diretor da Polícia Federal diz que país enxuga gelo no combate a facções criminosas e pede mais emendas para a segurança. Em audiência na Câmara, Andrei Rodrigues também defende a aprovação da PEC da segurança. E mesmo com resposta da Fazenda, Renan pauta projeto para garantir a compensação do imposto de renda. A comissão presidida pelo senador deve votar proposta que aumenta a tributação de bets, bancos e fintechs. E Moraes deixa aberta possibilidade de novas audiências com cúpula da segurança do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo viajou ao Rio para ouvir esclarecimentos do Estado sobre essa mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão na semana passada. Essa matéria afirma que o governador do Rio, Cláudio Castro,
apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, as informações que foram requeridas pelo magistrado sobre a mega-operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Segundo fontes, a par da reunião, o encontro foi técnico, com o ministro fazendo perguntas sobre a ação policial e a cúpula de segurança do Estado respondendo. Essa reunião se deu no âmbito da ADPF 685, que é a chamada ADPF das favelas, da qual Moraes é o relator. O ministro ouviu as investigações passadas pelo Estado e, segundo os interlocutores, deixou aberta a possibilidade de pedir novas audiências. E além de Moraes e Castro, participaram da reunião os secretários estaduais de Segurança Pública, Vitor dos Santos, da Polícia Civil, Felipe Cury, e da Polícia Militar, o Coronel Marcelo Menezes. Agora, um outro destaque na editoria de política aqui do Valor Econômico: Moraes mantém a prisão de Braga Neto e cita a condenação e risco de fuga. O militar foi condenado a 26 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e está detido desde dezembro de 2024. Segundo Moraes, a condenação e o receio de fuga do ex-ministro de Jair Bolsonaro justificam essa necessidade de manter o militar preso. E Moraes escreve o seguinte: o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8 de janeiro de 2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e, portanto, da decisão condenatória. E aqui nesta matéria também nos informa que este, na verdade, é o 5º pedido para conceder liberdade provisória a Braga Neto, que o ministro do Supremo nega. O militar foi preso preventivamente por supostamente atrapalhar as investigações da trama golpista, tentando obter informações sigilosas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, e a defesa do general tem argumentado que, com a retirada do sigilo dos depoimentos de Cid, o fim das investigações e a condenação não haveria motivo para manter Braga Neto preso. E apesar de estar presa há quase um ano, o general só começará a cumprir a pena de fato de 26 anos quando a primeira turma do Supremo terminar de analisar todos os recursos da defesa contra a condenação e decretar o fim do processo. E o colegiado começará a analisar os recursos de Braga Neto e outros 6 condenados do chamado núcleo crucial da trama golpista nesta sexta-feira. Agora, um outro destaque: Kassab defende integração entre forças policiais e vê segurança como prioridade na pauta eleitoral de 2026. Segundo o presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, todos os projetos políticos precisam apresentar propostas consistentes para a área. E Derrite elogia mega operação no Rio e critica a visão marxista que protege criminosos. Secretário de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, também confirmou que voltará temporariamente à Câmara dos Deputados para relatar projeto que muda a lei antiterrorismo. Agora, um outro assunto. Após audiência sobre a mega operação, Castro recebe Moraes para um almoço lá no Palácio Guanabara. O governador e o ministro chegaram juntos de helicóptero ao Centro Integrado de Comando e Controle. E Mauro Cid participa de audiência no Supremo para iniciar o cumprimento da pena. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro também deve retirar a tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira. Agora, a pesquisa Genial Quest, 72%
são a favor de equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Pesquisa mostra que a ampla maioria dos moradores do Rio concordam com medida defendida por parlamentares e governadores de direita. Já na próxima matéria, Lula quer reforçar discursos sobre segurança. Após a operação no Rio de Janeiro, Planalto busca travar narrativa da oposição e focar em ações concretas. E ainda no valor econômico, temos aqui um destaque: governadores de oposição querem colocar o país no radar do intervencionismo de Trump. Foi o que disse a Gleisi Hoffmann. A ministra critica a atuação de gestores contra a PEC da segurança e diz que o grupo investe na divisão política. Aqui diz que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, criticou a atuação de governadores de direita, citando nominalmente o de Goiás, o Ronaldo Caiado, por trabalharem contra a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC da Segurança Pública, enviada pelo presidente Lula ao parlamento. E a ministra afirmou o seguinte: ao invés de somar forças no combate ao crime organizado, como propõe a PEC da Segurança enviada pelo presidente Lula ao Congresso, os governadores da direita, vocalizados por Ronaldo Caiado, investem na divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina. E a ministra também comparou a atuação do grupo às ações da família de Jair Bolsonaro, que buscaram apoio nos Estados Unidos para punir autoridades envolvidas no julgamento do ex-presidente na ação por tentativa de golpe de Estado. E a ministra também disse o seguinte: não conseguem esconder o seu desejo de entregar o país ao estrangeiro, do mesmo jeito que Eduardo e sua família de traidores à pátria fizeram com as tarifas e a Magnitsky. A ministra também complementa dizendo que a segurança pública é uma questão muito importante, que não pode ser tratada com leviandade e objetivos eleitoreiros. E combater o crime exige inteligência, planejamento e soma de esforços. Agora, temos também aqui outra matéria, que Lula envia projeto de lei antifacção ao Congresso e diz que diferenças políticas não podem impedir os avanços. E por último, resistência à urgência do projeto do devedor contumaz mobiliza PL bancada da bala. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta, apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. Hoje é terça, dia 4 de novembro de 2025. Nós vamos dar início aos destaques do site do jornal O Globo. Temos aqui uma matéria que trata dessa lei antifacção versus a lei antiterrorismo. O governo atua para neutralizar e adiar análise de projeto da oposição na Câmara. E o governo também busca o controle da CPI do crime organizado para evitar o desgaste político com esse tema. Pressionado pelo avanço da pauta de oposição na área de segurança pública, o Palácio do Planalto intensificou, nessa segunda, os esforços para tentar adiar a votação de proposta marcada para esta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que equipara grupos criminosos a terroristas. E a ideia é esvaziar esse texto para tentar emplacar o projeto de lei antifacção, que prevê um tipo penal específico para essas organizações criminosas. E durante a tarde e a noite de segunda passada,
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que é Gleisi Hoffmann, ligou para parlamentares com o objetivo de persuadi-los a barrar essa sessão. Em outra frente, a gestão de Lula buscou o controle da CPI do crime organizado para evitar o desgaste político com esse tema. E a instalação também está marcada para esta terça-feira. E sobre o esvaziamento como meta. A tipificação de facção criminosa, incluída de última hora no projeto do governo, teve como estratégia enterrar o texto que trata integrantes do grupo, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como terroristas. O cálculo no Planalto é que, aliado à proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, enviada no mês de abril, o texto contempla os principais pontos defendidos pela oposição no projeto que altera a lei antiterrorismo. Agora, na prática, como nos explica nesta matéria, equiparar as facções criminosas a grupos terroristas resultaria em penas maiores para seus integrantes e, obrigatoriamente, uma atuação mais efetiva das forças federais para combatê-las. E essas punições mais severas, de acordo com o governo, estão previstas no projeto de lei antifacção, que também amplia os instrumentos de investigação à disposição das forças de segurança, como a possibilidade de contar com infiltrados em empresas fictícias nas redes criminosas e o perdimento antecipado de bens. Agora, a participação mais efetiva da União na segurança é também uma das premissas da PEC. E desta forma, avaliam os aliados de Lula, o governo evita possíveis efeitos colaterais de se equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Segundo governistas, admitir a presença de grupos terroristas no país poderia abrir brechas para intervenções externas aqui no nosso país. Após a CCJ marcar a votação do projeto ligado à oposição, houve forte reação da base do governo. E aqui, por exemplo, temos a fala, na verdade, a contestação do líder do PT na Câmara, que é o deputado Lindenberg Faria, sobre este assunto. Ele afirmou o seguinte: é um absurdo que isso seja pautado antes da lei antifacção. Chega a ser uma piada em um momento sério. A lei antifacção tem uma pena maior na pena mínima do que a do terrorismo. Qual é o sentido? Vulnerabilizar o princípio da nossa soberania, incitando a agressão de um outro país. Agora, por outro lado, a oposição, além de ter se movimentado na CCJ, quer que a iniciativa do governo tramite junto ao PL que altera a lei de terrorismo. Regimentalmente, esses textos seriam apensados e caberia a um relator definir uma redação para ir a plenário. Agora, na CCJ, o relator é o deputado Nicolas Ferreira, que já declarou que, se o texto passar ao plenário, ficará sob responsabilidade do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Ele é deputado licenciado pelo PP e deverá reassumir o mandato temporariamente. Agora, os governistas consideram a possibilidade de apensar um projeto ao outro um absurdo. E dizem que não vão, ou melhor, eles dizem que vão lutar contra essa hipótese. A gestão Lula busca evitar possíveis efeitos na nova classificação das facções. Isso acontece porque, ao declarar oficialmente uma organização como terrorista, o Estado reconheceria que ela constitui uma ameaça à segurança global, o que poderia justificar ações mais invasivas, como as realizadas pelos Estados Unidos em países como Paquistão, Iêmen e Somália. E os Estados Unidos, por exemplo, usam o conceito da extraterritorialidade para atacar os grupos terroristas em nações onde não tem jurisdição. Agora, um outro ponto também é que, além dessa questão da soberania nacional, o governo entende que a medida pode impactar a ordem econômica. E os países que abrigam terroristas podem ficar sujeitos a sanções contra bancos e empresas. Fundos privados possuem cláusulas que dificultam investimentos em locais onde há a presença dessas organizações. E devido ao aumento do risco, o preço dos seguros costuma ser mais elevado. Agora, ainda falando sobre essa criminalidade, temos aqui a próxima matéria que diz que o Banco Central
tem novas regras para bancos e fintechs, mudanças contra o crime organizado. Aqui afirma que essas mudanças representam mais um conjunto de ações para fechar as brechas do sistema financeiro que estão sendo usadas por criminosos. Temos, por exemplo, que aqui muda contas bolsão. O Banco Central determinou que devem ser encerradas pelos bancos e instituições de pagamento contas utilizadas pelos clientes para oferecer serviços financeiros sem a devida autorização legal ou em desacordo com a regulamentação vigente, como é o caso do uso irregular de contas bolsão de forma irregular. E essa conta bolsão é normalmente aberta por uma fintech pequena em instituições financeiras maiores, como bancos ou instituições de pagamento. E, no caso, reúne recursos de vários clientes sem distinção. E ela é irregular quando é usada para oferecer serviços financeiros sem uma autorização legal e também com o objetivo de ocultar valores e os reais beneficiários dessas transações. Também uma outra mudança é que o Banco Central mudou a regra de exigência de capital mínimo das instituições reguladas e autorizou os valores cobrados. Agora, falando ainda sobre o crime organizado, depois do Rio de Janeiro, a operação policial mira a expansão do Comando Vermelho em Salvador, com mais de 30 prisões. Um dos presos é apontado pela polícia como chefe da facção criminosa em Salvador. Ele e a esposa foram localizados pelos agentes numa cidade da região metropolitana aqui do nosso estado do Ceará. Essa matéria afirma que uma semana depois dessa mega operação para conter a expansão do Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 4 policiais e de 117 suspeitos, a Bahia fez uma ação na manhã desta terça para desarticular o núcleo armado e financeiro da mesma facção criminosa no estado. Aqui diz que, batizada de Operação Freedom, já resultou na prisão de mais de 30 pessoas. E a série de reportagens chamada Conexões do Crime, que foi publicada pelo Extra a partir do dia 19 de outubro, mostrava que o CV estava presente no Distrito Federal e em 25 estados brasileiros, incluindo na Bahia. Na operação de hoje, desta terça-feira que aconteceu, que está sendo também realizada em cidades da região metropolitana de Salvador e também aqui no estado do Ceará, estão sendo cumpridos 90 mandados judiciais. Ainda de acordo com o G1, um dos presos durante a ação é um baiano, apontado pela polícia como chefe da facção criminosa em Salvador. E a companheira dele seria responsável pelo controle financeiro da mesma facção e também foi presa. E o casal de suspeitos não tiveram seus nomes divulgados. E ambos estavam escondidos na cidade de Eusébio, localizada na região metropolitana do Ceará. E ainda de acordo com a polícia baiana, os investigados são suspeitos de homicídios e da expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades da região. E a expectativa é de que os cumprimentos dos mandados judiciais ajudem a solucionar ao menos 30 assassinatos ocorridos em Salvador. E ainda essa série de reportagens mostrou que, além de espalhar os seus tentáculos para outros estados, CV transformou o Rio num espaço de intercâmbio, onde chefes da facção espalhados pelo Brasil ganharam blindagem e passaram a controlar territórios à distância, escondidos nos grandes complexos cariocas, o que acabou dando estabilidade aos negócios. Agora, um outro destaque também sobre essa questão da mega operação do Rio é um texto de Bela Megali. Ele escreve o seguinte: os levantamentos internos do governo Lula sobre os impactos da operação no Rio. E após a operação, a DPF das favelas divide a esquerda. PSB, autor da ação, destituiu advogados. Já PT, PSOL e PCdoB criticam mortes no processo, mas evitam tópico nas redes. Agora temos aqui um assunto sobre a economia, espionagem.
Consultoria suspeita e roubo de notebooks. Investigação expõe bastidores da guerra do delivery no Brasil. Nas últimas semanas, casos de ex-funcionários suspeitos de venda de informações sigilosas envolveram marcas como 99 iFood e também o iFood. Então, inclusive, temos também uma guerra do delivery com um novo foco: as bags usadas pelos entregadores com o logo das companhias. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui encontro com Cafu no Maraca, vôlei na praia e bondinho, primeiro dia do Príncipe William, no Rio de Janeiro. E aqui temos uma entrevista com Cristiano Ronaldo. Ele afirma o seguinte: não tenho que ser humilde. Ele fala que rejeita a comparação e diz que Messi não é superior. Agora, um outro destaque é sobre cuidados com a saúde. Super tênis de corrida pode te deixar mais rápido, porém, a que custo? Com promessas de mais velocidade, os calçados ganham popularidade e geram debate sobre saúde e tecnologia. E também conheço o ator escolhido para interpretar Roberto Carlos na cinebiografia do cantor. Caso à esquerda, o ator é o Vitor Medeiros. Já um assunto internacional, saiba por que a política de Trump para a China é um grande desastre para os Estados Unidos. Aqui diz que na geopolítica conta sua capacidade de impor sua vontade ao adversário. E o americano prefere barulho em vez de estratégia cautelosa e silenciosa. E um outro assunto, muçulmano e socialista, fenômeno democrata deve conquistar Nova York. Imigrante, o deputado estadual Zohran Mamdani bateu o figurão do partido em primárias e é visto como sopro de renovação. Agora também temos um assunto que IBGE divulga a lista de nomes mais populares do Brasil. Outro destaque, em áudios inéditos, Loborges lembra início do Clube da Esquina em encontro com Milton Nascimento. Também temos aqui um assunto para o Rio, que o Ministério Público faz operação contra gerentes do bicho ligados a Rogério de Andrade. São 16 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao contraventor. E sobre a CPI do INSS, na editoria de política, presidente de associação é preso acusado de mentir a senadores, paga a fiança de 5 mil e é liberado. E essa prisão ocorreu na madrugada, após mais de 8 horas de depoimento. Pagamento para atrasar a chegada de remédios e superfaturamentos. Livro revela 129 escândalos farmacêuticos, que também alguns aconteceram no Brasil. Com o lançamento hoje em Brasília, a obra joga luz sobre o impacto das estratégias no preço de tratamentos e nos sistemas de saúde. E o próximo assunto, um texto de Bela Megali, na editoria de política aqui do Jornal Globo. A equipe de Moraes aprova e veta nomes que participam da reunião com Castro sobre operação no Rio de Janeiro. Na editoria de saúde, temos aqui um destaque para o cantor Loborges, o que é intoxicação medicamentosa, condição que levou o cantor e compositor à UTI. O artista estava internado desde 18 de outubro para tratar o quadro e morreu na noite de domingo por falência múltipla de órgãos. Na saúde, temos um assunto para o ouro branco, o alimento ancestral que ajuda a restaurar a flora intestinal. Com até 60 cepas de bactérias e leveduras, esse fermentado promete benefícios para a saúde digestiva, imunológica e metabólica. Agora, ainda no jornal O Globo, temos aqui um assunto internacional que o David Beckham é condecorado cavaleiro pelo rei Charles III após 13 anos de espera. E no Rio de Janeiro, deixe ele fazer o gol. Irmãos de comunidade na Praça Seca contam como foi viver dia histórico ao jogar bola com o Príncipe William no Maracanã. E um outro assunto também em destaque,
a era do cupido digital. Veja como a inteligência artificial mudou os aplicativos de namoro e agora promete um match perfeito. Já na editoria do Rio de Janeiro, TSE julga caso que pode caçar Cláudio Castro do governo do Rio e torná-lo inelegível. Isso, por outro lado, o governador nega qualquer irregularidade. Agora temos aqui sobre a mega operação que a investigação começou com denúncia anônima de reunião dos chefes do CV sobre uma guerra expansionista. Informante fez relato ao Disque Denúncia fornecendo os telefones de vários chefes da facção criminosa, incluindo Gardenal, Síndico da Penha e Belão, que são alvos da ação da última semana. Uma denúncia anônima deu início à investigação que embasou essa mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou ao menos 121 mortos na semana passada. E de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o ponto de partida do inquérito foi um relato de um informante sobre uma reunião do Comando Vermelho na Penha, que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2024. De acordo com esse documento, o encontro tinha como objetivo organizar estratégias para a expansão territorial da facção criminosa. E consta o seguinte, na denúncia do Ministério Público do Rio. A investigação se iniciou quando o informante, que por motivo óbvio preferiu anonimato, forneceu contatos telefônicos de traficantes poderosos, do naipe, por exemplo, de Carlos da Costa Neves, que é conhecido pelo apelido de Gardenal. E nesse relato feito sob anonimato ao Disque Denúncia, o informante revelou o telefone de pelo menos 7 criminosos, entre eles o Gardenal, o Washington César Braga da Silva, conhecido como Grandão e apelidado de Síndico da Penha, e Tiago do Nascimento Mendes, também conhecido como um Belão, que foi preso durante essa mega operação. E o informante ainda detalhou brevemente o papel de cada um dos criminosos, dizendo que quem atuava como braço direito de Edgar Alves de Andrade, o Doca, que é chefe do tráfico, e quem era responsável por recolher o arrego de policiais militares. As informações foram confirmadas pela investigação no decorrer do inquérito. E Castro a Moraes, Castro entrega ao ministro Alexandre de Moraes um relatório sobre a mega operação contra a CV. O governador afirma que foi um emprego proporcional da força. Agora, o outro destaque, temos aqui um assunto que Juno Andrade afirma que relacionamento com Xuxa é blindado contra fofocas. Agora para Paraíba, lago particular, montanha por todo lado e 24 mil por dia, o refúgio de Bruno Gagliasso e Giovanna Wibank. Temos também na editoria de saúde, veja as 3 formas mais eficazes de prevenir um AVC, segundo um especialista. Um cardiologista explica as dicas mais básicas para evitar um derrame cerebral. Temos também um assunto sobre 10 perguntas para detectar se você é uma pessoa orgulhosa, segundo a inteligência artificial. Agora, na editoria de esportes, nós temos aqui esta matéria, que na verdade é um texto escrito por Diogo Dantas. O STJD vai julgar recurso sobre pena do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, na próxima segunda-feira. O Pleno vai analisar pedido da Procuradoria. Lembrando que o jogador foi condenado a 12 jogos de suspensão, mas conseguiu um efeito suspensivo. E atacantes do Fluminense completam um mês sem gols. Tricolor vive dilemas que se estendem da criação ao último terço do campo. E vaga de centroavante também segue aberta. E Botafogo mira em promessa de 1,90 m do Sport para a zaga. O Riquelme, de 19 anos, ainda não atuou pelo time profissional, mas já é um destaque da base. E clubes brasileiros se unem em prol do meio ambiente e manifesto será entregue na COP30. Campanha promovida pelo TRFC apresentará manifesto nesta terça em evento nas Laranjeiras, com a presença de lendas do futebol brasileiro. Já em negócios e finanças,
Bitcoin volta a perder fôlego em meio à queda de outras criptomoedas. Starbucks vende 60% das ações da unidade chinesa para Boio por 40 bilhões, ou melhor, por 4 bilhões de dólares. Agora, nos assuntos internacionais, eleições regionais nos Estados Unidos viram bússola anti-Trump. Pleito que escolherá governadores de Nova Jersey e Virgínia e prefeitos de várias cidades, incluindo Nova York, deverá testar recuo do trumpismo e dar a democratas oportunidade de se reposicionar na oposição. Já na América Latina, México rejeita a decisão do Peru de romper relações diplomáticas. E moradores se refugiam em telhados em meio a inundações após o tufão nas Filipinas. E copos descartáveis de 3.500 anos revelam que cultura do uso único nasceu antes da era moderna. Agora, em variedades, temos aqui o assunto que a Holanda vai devolver ao Egito o artefato da era faraônica, saqueado durante a Primavera Árabe. Esse artefato tem 3.500 anos. E o próximo texto é de Anselmo Góes. Cristo Redentor terá uma sala dos milagres. E saiba quando será essa inauguração. O padre Omar abrirá cômodo para visitantes pendurarem fotos em agradecimento e dará graças por recuperação após acidente que sofreu em julho lá na Venezuela. Ele fraturou 8 costelas. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um assunto. Morre a menina de 13 anos de idade, baleada na cabeça no Distrito Federal. A Alane Fernanda foi vítima de feminicídio e levou um tiro dentro de uma casa no sol nascente. O suspeito, de 20 anos, está preso. Agora, um outro assunto. Simpatizante do PCC, acusado de matar a menina no Distrito Federal, tem passagens por tráfico e roubo. Este homem, na verdade, de 20 anos, o Carlos Eduardo Pessoa, é o suspeito de atirar e matar uma adolescente de 13 anos no sol nascente. E ele, que está nessa imagem, é acusado de matar com um tiro na cabeça e já tem passagens por tráfico e roubo. Um outro assunto em destaque é para a segurança pública. CPI do crime organizado é novo round da polarização no Congresso. Inclusive, o Correio nos traz aqui uma análise sobre este assunto. A oposição adota a lógica do estado de exceção no combate ao narcotráfico. Sobre a COP30 em Belém, Lula se reúne com ministros em barco-hotel. E segurança reforçada em Belém e Estados Unidos, ausentes da COP30, são alguns destaques também. E no Rio de Janeiro, Doca, que é o chefe do Comando Vermelho, segue foragido após mega operação. O Disque Denúncia divulgou uma recompensa de 100 mil por informações que levem à captura do homem. E sobre desenvolvimento nacional, o Brasil avança no ranking de competitividade digital. No Oriente Médio, um vazamento de vídeo abala o exército de Israel. Ex-procuradora-geral militar é presa após confessar ter vazado para jornalistas um vídeo com abusos sexuais contra preso palestino. Esse crime foi cometido por soldados no centro de detenção perto da faixa de Gaza. Agora temos aqui um assunto. Reflorestar matas ciliares pode ser lucrativo, de acordo com pesquisa. Agora, na economia, temos aqui um sucesso do queijo candango. Rota destaca a produção do Distrito Federal. Agora, sobre a investigação, o presidente da entidade de pescadores é preso em flagrante. Aqui informa que o presidente foi detido sob suspeita de falso testemunho e irregularidades envolvendo transferências financeiras. Aqui no caso, CBPA é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. No caso, ele foi preso após prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. E um outro assunto,
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro e venda de armas no Distrito Federal. E essa operação foi chamada de El Padrino. Em outra entrevista, também destaque aqui no Correio Brasiliense desta terça, queremos colocar na PEC a prisão perpétua, diz o deputado Fraga. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública elogia essa mega operação no Rio, critica a DPF 635 e defende penas mais duras. Em um outro assunto, tempo no Distrito Federal será de céu fechado e alerta laranja de tempestade. E o próximo destaque também é sobre o Novembro Azul. Câncer de próstata pode ser evitado. Inteligência artificial identifica transmissor de malária em potencial. Na saúde, de acordo com uma pesquisa, hormônio do sono é risco para o coração. Agora, um outro destaque aqui no site é a visão do Correio Brasiliense. É urgente conter as mortes de motociclistas. Com sucessivos fins de semana de trânsito violento, não é exagero afirmar que 2025 ficará marcado como um dos períodos mais fatais para quem dirige sobre duas rodas no Distrito Federal. Já no caderno de cidades, temos aqui este destaque sobre a operação, que grupo especializado em golpe do falso advogado é alvo de operação. Sobre saúde pública, Distrito Federal anuncia o Hospital de Doenças Raras, que será o Hospital de Apoio de Brasília. E homem é preso por violência doméstica e porte ilegal de arma no Guará. E o governador Ibanez Rocha decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro. E van escolar se envolve em colisão e deixa duas adolescentes feridas. Falando agora sobre segurança pública, lá no Distrito Federal, adolescentes juram devoção ao crime em troca de pertencimento. Já sobre empreendedorismo, estudo aponta para potencial inexplorado no setor logístico do Distrito Federal. E aqui temos também que o Feirão Limpa Nome do Serasa ocorre até 30 de novembro com descontos de até 99%. Já sobre SUS, temos aqui que consultas nas UBSs podem ser agendadas no Distrito Federal por aplicativo. Pesquisa do GDF vai traçar perfis e mapear violência contra a mulher. Agora na astronomia, superlua poderá ser vista no Brasil nesta quarta-feira. Agora, para o direito do consumidor, mensalidades escolares sobem 9,8% e Procon alerta para práticas abusivas. Aqui na política, temos aqui alguns principais destaques no Correio. O primeiro assunto é para a trama golpista, que o Supremo marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Já no Judiciário Brasileiro, Edson Fachin afirma: Judiciário não está de braços cruzados sobre crimes. E no Congresso, deputado defende fim da jornada 6x1. Ele diz que é mais tempo para viver. O Bom Gás destacou a importância da redução da carga semanal sem um corte de salário. E essa proposta, que extingue a escala 6x1 e cria 2 dias de descanso, tem um apoio de 1,5 milhão de pessoas. Agora, sobre crime, diretor-geral da Polícia Federal apoia a PL antifacção. E Boulos critica a operação no Rio. Ele fala que é uma demagogia com a vida das pessoas. O ministro também abordou as prioridades à frente da pasta, que comanda desde terça-feira passada. Segundo o ministro, a regulamentação da função de motoristas de transporte por aplicativo e entregadores estará na pauta da pasta. Agora, os principais assuntos em relação ao Brasil. Na segurança pública, cada morte violenta custa R$1 milhão aos cofres públicos. E bebê de 9 meses morre após ser atacado por um cão dentro da própria casa. E no meio ambiente, emissões de gases do efeito estufa têm a segunda maior redução anual. E o movimento Grito pelo Planeta defende equilíbrio ecológico. E aqui temos uma entrevista que aconteceu ao CB.poder,
De acordo com o especialista, operações mostram o esgotamento do modelo de confronto. Nos destaques internacionais, Suprema Corte dos Estados Unidos pode barrar as tarifas de Trump. Nessa matéria afirma, essa matéria que na verdade é da BBC News, a mais alta corte dos Estados Unidos vai ouvir em breve os argumentos sobre a legalidade das tarifas de Trump em um caso com grandes implicações para o poder presidencial. E Japão mobiliza exército para conter onda de ataques de ursos. O Ministério do Meio Ambiente japonês confirmou que o número de avistamentos aumentou drasticamente nas áreas urbanas. Antes, essa movimentação dos animais era restrita às áreas de montanhas. Já para a política internacional, Trump afirma que os dias de Maduro como presidente estão contados. E o único sobrevivente do acidente da Air India afirma viver traumatizado. Já nos assuntos de economia, temos aqui o boletim Focus do Banco Central. O mercado volta a reduzir projeções para a inflação. Itaú Unibanco se torna a empresa mais valiosa do B3. E Banco Central mira contas bolsão usadas pelo crime organizado. Ibovespa atinge 150 mil pontos pela primeira vez em dia de novo horário na B3. Nos assuntos sobre esportes, com Vitor Roque, seleção brasileira está convocada para amistosos. E sobre a Série B, saiba como está a disputa pelo acesso a 3 rodadas do fim. E no Brasileirão, Memphis encerra jejum e ajuda Corinthians a derrotar o Grêmio. Agora, um próximo destaque sobre educação e carreira. Lula anuncia Universidade dos Povos Indígenas. E aqui também temos um artigo publicado no Correio Brasiliense que fala o seguinte: por trás das linhas, o papel dos pais nos esportes dos filhos. E sobre a ascensão profissional, conheça histórias inspiradoras de lideranças negras. No caderno de Ciência e Saúde, bioengenharia para diminuir a fila de transplantes de órgãos. E pela primeira vez, a tumba de Tutankhamon é exibida por inteiro. O novo museu exibirá todos os artefatos descobertos por Howard Carter e sua equipe na tumba de Tutankhamon. E no caso vai ser num museu egípcio. E cientistas observam placa tectônica se despedaçando. E na saúde também temos aqui a matéria. É realmente necessário beber água com eletrólitos para se manter hidratado após o exercício? Com a quantidade de bebidas para hidratação disponíveis no mercado, é difícil saber para que serve cada uma. E 2 especialistas fazem alguns esclarecimentos e recomendações. E antes de darmos continuidade com os destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.
Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com peixe torrado, e não para, Acaba chega a salivar, edifica a besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Dando continuidade, agora no site Notícias do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria, na editoria de política, que o Partido União vê chance zero de Caiado melar a federação com o PP. Lideranças da sigla dizem que o governador de Goiás tenta preservar pré-candidatura a presidente e está isolado. Já numa outra matéria, afirma que sindicalistas cobram debate com bolos para a regulamentação de motoboys. O novo ministro de Lula diz que pretende criar grupo para formalizar a categoria. E relatora deve pedir cassação de Castro com o TSE, mas desfecho do julgamento deve ser adiado. O governador do Rio de Janeiro é acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. E Polícia Federal analisa emendas de 92 políticos por ordem de Dino e pode abrir novos inquéritos. Os parlamentares e municípios tentam regularizar o uso de verbas após anúncio de investigação. Agora a próxima matéria. O partido do PT reforçará pressão por Ministério da Segurança em quarto mandato de Lula. O partido deverá defender a criação da pasta em seminário no Rio de Janeiro em dezembro. E Boulos afirma que a operação do governo Castro fez demagogia com a vida das pessoas. Essa fala do ministro durante evento com empresários e autoridades realizado em homenagem ao novo ministro. E um juiz manda a plataforma X apagar o post em que Nicolas chama PT de Partido dos Traficantes. Esses conteúdos foram publicados após a operação policial mais letal do Brasil. E jornalistas brasileiros podem concorrer à bolsa de 450 mil para estudar em Harvard. A iniciativa existe desde 1968 e já beneficiou mais de 1.700 profissionais de quase 100 países. E programa em São Paulo oferece descontos de 40% em multas ambientais. O programa Acordo Verde pretende recuperar quase 11 mil hectares de áreas em discussão administrativa. E aqui, temos aqui mais outras matérias também na editoria. Polícia Federal analisa emendas de 92 políticos por ordem de Dino e pode abrir novos inquéritos. E juiz diz ver coação e determina redução da multa de 10 bilhões do acordo da JF. E relatora deve pedir cassação de Castro no TSE, mas desfecho do julgamento deve ser adiado. E Getúlio Vargas foi forçado a definir sucessor em 1945 diante de pressão por renúncia. E Lula volta para a defensiva como operação no Rio e sofre ataque em redes, Congresso e Estados. Agora no estado de São Paulo, temos aqui a primeira matéria em destaque sobre a reunião do Copom. Os analistas prevêem taxa de juros elevada por período bastante prolongado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reforçar a mensagem de juros altos, mas pode revisar projeção de inflação devido a dados mais benignos e expectativas melhoradas.
E Congresso aprova tirar até 3 bilhões de reais em gastos com defesa do limite da meta fiscal em 2025. E a Selic poderia estar 2 a 3 pontos mais baixa sem o estímulo do governo a gastos, afirma economista. E aqui também temos uma outra matéria. Na verdade, é um destaque para a fala do diretor da Goldman Sachs. Ele afirma que a bolsa deve subir 25% em 6 meses após corte da Selic. Agora, um outro destaque é para o colunista Rodrigo da Silva. Ele escreve o seguinte na sua coluna desta terça-feira, no Estadão. Depois do bang-bang no morro, é hora de travar a guerra contra o crime onde importa. O comércio marítimo em container é a espinha dorsal do comércio internacional e, ao mesmo tempo, o território perfeito para o tráfico de drogas. E uma outra informação também destaca é que mais de 30 suspeitos são presos na Bahia e no Ceará, em uma operação contra a facção criminosa Comando Vermelho. E como era também o esconderijo de Doca, o líder do CV, alvo de operação no Rio. E como as facções diversificam estratégias para entrar com cocaína na Amazônia. E eles se reinventam a toda hora. Sobre o imposto de renda, Renan desiste de mexer em texto do imposto de renda aprovado na Câmara e apresentará a PL para corrigir as distorções. E sobre a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, Mandani é favorito para a Prefeitura de Nova York, em uma eleição que pode definir o futuro democrata. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto que fala sobre um grito de socorro nas favelas. A aprovação, a operação no Rio, mostra o desespero de cidadãos, mas políticos parecem tratar isso só eleitoralmente. Já o segundo texto, acabou o fingimento sobre a meta fiscal. Acordo entre governo e Congresso sobre o piso da meta mostra que ambos não estão dispostos a reduzir as despesas. Já o terceiro texto fala sobre o populismo de esquerda em Nova York. Vitória de socialista hoje pode empurrar o Partido Democrata para a extrema esquerda, para o deleite de Donald Trump. Agora temos aqui o Supremo Tribunal Federal. A matéria em destaque de hoje diz que o Supremo encerra seminário internacional com reflexões sobre justiça climática e condições de vida. Esse evento reuniu especialistas de 4 continentes e debateu esse papel das cortes constitucionais na governança ambiental. Em um outro assunto, artigo 5º analisa os desafios da justiça climática na TV Justiça. E a DEPOL questiona no Supremo proibição de delegados em chefia de forças ostensivas do Rio de Janeiro. A entidade afirma que essa regra limita a autonomia dos delegados, prejudica a integração entre os órgãos de segurança. E um outro destaque também aqui no Supremo Tribunal Federal, que diz que o STF invalida a norma que criou cargos em comissão na Justiça de Goiás. Para o tribunal, funções são técnicas e deveriam ser preenchidas por meio de um concurso público. E o Supremo descarta a omissão na criação da Polícia Penal em Minas Gerais. O relator, que é o ministro Gilmar Mendes, apontou medidas adotadas pelo Estado para regulamentar a carreira. E o ministro Alexandre de Moraes determina a preservação integral de provas sobre operação policial no Rio de Janeiro. E nessa mesma decisão, o ministro designou a audiência com entidades de direitos humanos para amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro. E o pedido de informações ao governo do Rio sobre a operação policial é um destaque no Supremo na semana. Já na Agência Brasil, temos aqui um assunto que Mega Sena sorteia nesta terça um prêmio acumulado em 41 milhões. Esse sorteio das 6 dezenas do concurso 2.936 da Mega Sena
será realizada a partir das 21 horas, lá no Espaço da Sorte, em São Paulo. E segundo a Superlua do ano, poderá ser vista no Brasil por 3 dias. E Rio de Janeiro cedia o maior evento de inovação na área da saúde na América Latina. E FINEP vai liberar 1 bilhão em crédito para empresas. Crédito descentralizado sairá do InovaCred. Sobre o Enem 2025, temos aqui a notícia que inscritos autodeclarados indígenas crescem 89% desde 2022. Amazonas, Pernambuco e Bahia registram maiores números de candidatos inscritos. Já para o meio ambiente, temos um destaque para a fronteira Cerrado, sobre o acesso desigual ao Estado agrava conflitos agrários. Os povos tradicionais enfrentam obstáculos na justiça e proteção da terra. E o desmatamento também gera conflitos por terra e grilagem. E setor audiovisual protesta contra a PL da regulação do streaming. Essa proposta prevê taxa menor de contribuição para as plataformas. E um outro assunto, a adaptação climática deve ser prioridade da COP30, afirma o embaixador. E pouco mais de 60 países entregaram suas metas de mitigação. E um outro assunto no esporte é que tiro com arco do Brasil conquista a primeira medalha em um Parapan de jovens. Na economia, o Haddad diz esperar 10 bilhões de dólares para o Fundo de Proteção às Florestas. E o Príncipe William visita o Pão de Açúcar e recebe chave da cidade do Rio de Janeiro. E Bolsa supera os 150 mil pontos pela primeira vez e bate recorde. Relatos à ouvidoria da Defensoria do Rio de Janeiro citam violações em operação. A INEP prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas. No Judiciário, Castro e Moraes discutem operação e retomada de território no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde intensificará a mobilização contra a dengue aqui no país. Na política nacional, temos a notícia que presidente de associação nega que entidade seja fantasma. E o presidente da CBPA, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, é investigada por desvios de 221 milhões de reais em benefícios. E Castro defende no Supremo a operação que deixou mais de 120 mortos no Rio. O governo afirma que a intervenção foi necessária diante das barricadas. E por último, na economia, Caixa abriu, nessa segunda, contratações do programa Reforma Casa Brasil. E as famílias com renda de até 9,6 mil reais terão crédito com juros reduzidos. E esses foram os principais assuntos em destaque aqui no site dos principais jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha. Mais uma vez fica o convite para que você continue acompanhando a TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.